por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: sai, Senhor. Graças a Deus, a paz do Senhor, boa tarde a todos, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, comece a compartilhar,
comece a chamar as pessoas. Em alguns minutos aí vamos estar aqui, a pastora Salete vai estar ministrando aqui, né, a 13ª, se eu não estou enganado, a 13ª lição. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa tocar na sua vida. Hoje é um dia especial, sexta-feira, nós estamos num clamor, tivemos 2 reuniões já de um clamor para que Deus venha sarar a nossa nação. Domingo vamos estar todos juntos num grande jejum, o Brasil todo está, as igrejas estão jejuando, um jejum convocado pelo nosso presidente. Vamos estar jejuando para que Deus venha dar vitória para a nossa nação. Que Deus venha abençoar a nossa nação de maneira sobrenatural. Amém? Já já estamos de volta aqui com a ministração da leitura da 13ª leitura do nosso 40 dias de fé e milagre. Amém? Que Deus abençoe e já já voltamos. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou o Deus que é dos filhos, sempre vê o mundo bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou o Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, para te guiar pelos terrores abatido. Com carinho, lá no mundo te busquei e te trouxe para mim.
Graças a Deus, já já vamos estar ao vivo aqui em nome de Jesus, com a ministração da 13ª lição, amém? Com o tema Vida de Oração. Oh, glória, que benção! Já já vamos estar aqui ministrando. Graças a Deus. Adora Ele. Você tem uma grande oportunidade de revelar o seu amor a Ele nesse lugar. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é nos céus. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Graças a Deus, a pastora Salete já está aqui, vai dar início à nossa 13ª lição hoje com o tema A Vida de Oração. Você que pode, vai compartilhando, vai chamando as pessoas ali e dentro de alguns instantes aqui já vamos estar aqui ministrando essa lição tremenda. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique então aqui com a ministração com a pastora Salete. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meu boa tarde a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confesso que inicio esse dia e precisando levar essa lição do 13º dia, que é vida de oração, mas venho estar aqui com meu coração não é angustiado, mas pesado, pela responsabilidade que nós como igreja temos, ao ouvir tanta gente, tantas notícias, e tudo se encaminhando. E não é mais nem o vírus que está assustando. São empresários que você vê chorando, de 30 anos, e vê que eles não estão sendo afetados no seu corpo físico com os sintomas desse vírus, dessa gripe. Mas eles estão mortos e em pé. E choram porque não tem como reverter isso. Sabe, às vezes eu acredito que tem pessoas que estão vivendo no mundo da Alice, no País das Maravilhas, que ainda não se deu conta que nós estamos nos encaminhando para dias muito piores do que... Não estamos aqui sendo mensageiros de má notícias, mas não podemos ser pessoas que fecham os olhos para a realidade que está acontecendo. E que o Senhor está permitindo acontecer sobre o nosso país, sobre o mundo.
Nós temos que nos preparar, e hoje veio a calhar isso que é vida de oração. Nós temos como igreja, nós pregamos que o poder está na igreja, que o poder não está no mundo. O Senhor delegou autoridade a esses homens, e o Senhor honra aquilo que esses homens, fazendo com justiça em seus corações, Ele vai honrar. Mas a autoridade está na igreja. Não tem como nós mudarmos a situação que estamos vivendo sem nós nos preocuparmos com aquilo que está acontecendo no mundo e no nosso país. Nós temos que sermos mexidos, tem que arder no nosso coração, tem que ter choro em nossa alma em ver que as coisas estão acontecendo e estão encaminhando para dias tenebrosos, sim. Veremos sim a diferença. Eu creio que Deus vai guardar o seu povo, mas lembre-se, até mesmo os 4 príncipes que estavam quando Nabucodonosor chegou à cidade para destruir, o Senhor não impediu que Nabucodonosor destruísse a cidade por causa do seu pecado. Por causa de anos que o Senhor estava dando oportunidade e as pessoas não levavam em conta os seus profetas, os seus pastores. Mas eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas lá dentro da Babilônia, sob o comando de um homem perverso, qual o Senhor chamou de meu servo, e mais tarde ele veio conhecer o poder desse Deus e reconheceu, Deus não desamparou os seus fiéis dentro da Babilônia. E ainda disse aos seus profetas: mande que meu povo, no tempo que eles estão exilados, eles construam casas, eles plantem árvores, eles dêem suas filhas em casamento. Eles orem pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vós também tereis paz. É o tempo da igreja despertar. É o tempo da igreja chorar. É o tempo da igreja sentir. Deus, Ele não pede para que as autoridades clamem a Ele, porque Ele vem sarar a terra. Ele disse: o meu povo se humilhar, orar, jejuar. Então Ele vem, Ele vai ouvir dos céus o nosso clamor. Ele vem sarar essa terra. Ele vem perdoar os nossos pecados. A igreja tem que se despertar. Nós somos a igreja de Cristo. Você que está me ouvindo é a igreja de Cristo. Mesmo que você ache que está nesse momento fraco, precisando de ajuda, o Senhor pede que você dobre os seus joelhos, que você clame a Ele, que você se importe pelo que está acontecendo, que nós paramos de olhar simplesmente para o nosso umbigo, para aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. Estamos preocupados que não nos vá faltar o arroz. Não, nós temos que nos preocupar no total geral. Quantos estão neste momento? Pessoas que não conhecem o Evangelho, mas estão chorando porque vão ter que mandar embora muitos e muitos funcionários. A igreja está com o poder. Há uns dias atrás, um médico disse: se esse povo que se chama crente simplesmente orar, isso tudo vai mudar. Alguém que não conhece o Evangelho, mas ouviu falar deste poder que está na igreja, ele disse: se esses crentes começarem a orar, isto vai mudar. Então eu inicio essa tarde falando com a minha alma pesada e triste. Ela não está angustiada pela situação que eu estou vivendo, não. Eu não tenho falta de paz, eu tenho paz no meu lar. Eu vejo no total geral, e quando eu vou para a oração, pesa minha alma por aquilo, porque o Senhor está permitindo sobre a nossa nação. Então, se nós como igreja nos importarmos, nós orarmos, mesmo que o Senhor permitir dias mais tenebrosos, lembre-se, quando o Senhor permitiu Nabucodonosor levar aquele povo cativo para Babilônia, Ele não desamparou os seus.
Ele fez eles prosperarem dentro da Babilônia. Ele fez Daniel ser um dos principais, o governador das províncias. Passou 7 reis e ele não foi abatido. 7 reis passaram pelo tempo que Daniel ficou na Babilônia. E Daniel continuou de pé. Então eu inicio nessa tarde, na 13ª lição, vida de oração. Não se engane, meu querido. Quando oramos em concordância com a palavra, temos legalidade para que ela se manifeste a nosso favor. O versículo do dia diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque bem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Com Deus não é possível crer em parcialidade ou somente em partes. É tudo ou nada. Não viva mais da esperança de que algo aconteça, mas esteja firmado na fé como aqueles que no dia da adversidade não arredam o pé. Mas no tempo da abundância também continuam obedientes e rendidos a Cristo. Vou te revelar algo. A sua mente é um péssimo senhor e um excelente servo. E quando você conseguir ensiná-la a ser obediente a Cristo, terá uma fé sobrenatural e os milagres serão rotina na sua vida. Quando discernirmos no Espírito, a nossa mente passa a ser a mesma de Cristo. O seu problema não é a falta de fé, mas uma mente fraca que não se sujeita à mentalidade de Cristo. Um homem espiritual governa sua mente e alma, porque a intimidade com Deus cria uma mente forte. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, eles vão renegar, eles vão abandonar alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente cauterizada dá legalidade à ação de demônios. E isso é muito comum nos crentes que não têm mais um compromisso firmado com a igreja. Aceitaram a Cristo, foram batizados e até serviram na igreja, mas em um dado momento começaram a se acostumar, se conformar com as coisas do mundo e hoje visitam igreja, assistem a cultos, participam de 2 ou 3 santas ceias durante o ano, mas estão com a mente cauterizada. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Deus não deixou de ter aquilo que você precisa. Foi você que entrou por um caminho e deixou de receber tudo que Ele tem para a sua vida. Não seja como o irmão do filho pródigo que, mesmo estando dentro de casa, nunca usufruiu de nada que pertencesse ao seu pai. O Senhor Deus tem o carro que você precisa, a casa com que você sonha. Ele deseja te dar as férias dos seus sonhos. Você está dentro de casa e pode todas as coisas. Nele que te fortalece diariamente, Ele não mudou. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Mas se forem maus, seu corpo se tornará tenebroso. E como encontramos cristãos com o corpo tenebroso, doentes e com a mente perturbada por causa do que têm olhado? Quer vencer os pensamentos destrutivos? Então subjuga sua mente à obediência de Cristo através da oração.
Esse é o segredo para alcançarmos o fortalecimento espiritual. Só que a oração não tem nada a ver com aquilo que você pratica todas as manhãs, e eu digo à noite ou à tarde. E sim, podemos dar o nome de lamentação. Eu paro aqui só num ponto. Muitas pessoas só vão em oração para se lamentar. Ou fazem uma lista de pedidos a Deus, como se Deus fosse o nosso servo. Olha, servo, eu preciso disso hoje. Olha, servo, eu preciso daquilo. Oração não é petição. Oração não é murmuração. Oração não é choro para convencer a Deus. Nós não convencemos a Deus por aquilo que nós necessitamos no dia. Nós não convencemos a Deus a fazer um milagre em nossa vida por aquilo que nós estamos desesperados. Nós só convencemos a Deus pela obediência que temos com Ele. Oração não é ficar repetindo ladainhas diárias. Precisamos aprender a orar a palavra de Deus, porque Ele vela pela sua palavra e tem o compromisso de fazê-la se cumprir. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que se apraz e prosperará naquilo que a enviei. Você sabe o que é orar a palavra? Significa ler ou recitar as escrituras com espírito de adoração, fazendo do significado dos versos a nossa oração e a inspiração dos nossos pensamentos. Quando oramos a palavras, a favor, para que haja na nossa vida, nos fortalecendo e erguendo uma fé correta para agir, que enche a nossa mente e nos traz uma fé sobrenatural. Para entregar para o pastor Jair, eu quero te dizer que quando você vá para a palavra, você tem que ter já passado pelas escrituras. Quando você vá para a oração, você tem que ter a palavra de Deus na sua mente. Porque se você estiver desesperado, você pode sim dizer: Senhor, a tua palavra me diz, e eu oro sobre a tua palavra que diz que o meu socorro, quando eu preciso de um socorro, eu digo: o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. De onde me virá o socorro? E você vai dizer: Senhor, eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Porque você está lendo a palavra de Deus. Você está se amparando naquilo que as escrituras mandam você fazer. Então é dessa forma, antes de você ir para a oração, você tem que ter passado pelas escrituras, pela Bíblia, para que ela, sendo luz para o teu caminho, te conduza, através do Espírito Santo de Deus, a falar verdadeiramente com o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Que lição tremenda. Que coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso. E escutando a leitura, na verdade, hoje durante o dia a gente estava aqui com nossa neta aqui em casa. A Salete fez o devocional agora à tarde, eu não pude fazer, estou fazendo agora junto com ela. Mas mesmo sem saber o que estava escrito ali, mas por experiência de muitos anos na igreja, nós iniciamos hoje o clamor pela nossa nação. Fizemos ao meio-dia e fizemos à tarde. E ao meio-dia Deus nos deu o Salmo 46, orando a palavra de Deus do Salmo 46. E nas 15 horas nós oramos a palavra de Deus no Salmo 91. Que a palavra, as minhas palavras, eu tenho dito isso, as minhas palavras, aquilo que eu oro, aquilo que eu falo com Deus, aquilo que eu expresso, pode não ser exatamente aquilo que Deus quer naquele momento, mas quando eu oro a palavra de Deus, aí ela não tem como dar errado. Eu estou absolvendo a vontade de Deus para a minha vida e para aquelas pessoas que eu estou dirigindo esta oração. Antes de orar, eu quero deixar aqui um texto bíblico e falando um pouquinho desse propósito.
presidente da República, inspirado, na verdade, né, acho que foi o pastor Luiz Hermínio, que algumas 2 semanas atrás sugeriu isso, e daí foi rodando e foi subindo para as lideranças do Brasil todo e chegou no presidente. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, não precisava o presidente pedir para fazer um jejum, não. É papel da igreja. A igreja que elegeu ele, que colocou ele lá, que durante anos está orando por uma mudança, Deus usando os profetas, dizendo que vai trazer o avivamento para essa nação. É papel da igreja orar pelas autoridades e pelo Brasil. Mas como ele é a autoridade máxima do Brasil e convocou, então nós estamos hoje e amanhã num clamor pela nossa nação e nos preparando para o grande jejum de domingo, para que Deus venha dar vitória, honrar os homens de bem dessa nação e desbaratar os corruptos, os homens maus desse país. Hoje à tarde, agora até mostrei para a Salete, o Luciano, dono da van, estava com 2 empresários fabricantes de chocolate dentro da van. 30 anos eles fabricam para a van. Um deles chorando. Não tem como pagar os funcionários, os fornecedores, porque o chocolate está tudo dentro das lojas van ainda. E é muito triste ver isso e saber que por uma decisão monocrática de um homem no estado, de um governador, arrebentou com tantos empresários. E não é o empresário que está arrebentado. Os 2 empresários juntos dá 1.600 empregados. 1.600 famílias sem o sustento que vai em casa. Então é só oração mesmo. Tiago 1,27. Tiago 1,27 diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é a Igreja Evangélica Transformando Nações. A religião sincera e imaculada que nosso Pai aceita como verdadeira é a universal, a mundial, a batista. Não é. Nem a nossa é. É a Igreja Católica. Não é. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse propósito é para as pessoas, porque nós somos a Igreja de Jesus. Independente da placa. Os católicos, espírita, até os que não têm religião, se eles confessar, acreditar que Deus pode mudar essa situação, Deus ouve eles. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Escute só. É aquela que cuidar dos órfãos, das viúvas e das viúvas em suas dificuldades. E especialmente não deixar corromper pelas filosofias humanas. Não deixar-se corromper pelas filosofias humanas. Então a igreja verdadeira é aquela que cuida do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro. E que guarda-se, o povo dessa igreja, ele se guarda para não se deixar corromper por filosofias humanas. Cá para nós, a igreja brasileira está sendo sacudida também, porque há muitas filosofias humanas. Há muitos pastores coach pregando filosofias humanas dentro das igrejas, para animar o povo, para segurar o povo. Mas não se iluda com isso, meu querido. A igreja verdadeira de Cristo é uma igreja de oração, uma igreja preocupada com as almas. A igreja verdadeira não está preocupada com os altares lindos, com um canhão de luz, pintar a igreja de preto, tem igreja que mais parece uma discoteca do que uma igreja.
A igreja verdadeira, que é aquela que não está preocupada com cadeiras bonitas, ela está preocupada com as almas. Hoje, uma das maiores igrejas do Brasil, tem os maiores templos no Brasil, eu conheço muito bem. As cadeirinhas são de plástico, eles estão preocupados com as almas. Que Deus abençoe a nossa vida, a sua vida. Vamos fazer uma oração, medite nisso. Quando você se preocupa com as pessoas aí fora, quando você for orar, lembre do órfão, da viúva e do necessitado. E ore para que haja paz em Jerusalém, diz o Senhor. E aí tudo te vai bem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos entrar em oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esta lição de hoje. Que esta lição, Pai, dos 40 dias de fé e milagre, ela nos chama, Pai, nos convoca, nos ensina como orar e como nos dedicar à oração, ao estudo da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, nós precisamos, Pai, com essa lição todos nós sermos corrigidos, Pai, precisamos nos dedicar mais. Precisamos aprender contigo, Pai, que é manso de espírito, diz a palavra. Aleluia, Jesus. Precisamos, Pai, aprender com os mestres, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo está em nosso meio, é Ele quem cuida de nós. E nós não sabemos orar como convém a Deus, por isso necessitamos de meditar na palavra e ter a presença do Espírito Santo. Senhor, venha nos fortalecer. A igreja, Pai, verdadeira é aquela que está preocupada, Pai, com o nosso próximo. É aquela que está preocupada com o órfão, a viúva, com o necessitado. E há tantos que precisam de nossa oração. Pai, eu chorei junto nessa tarde quando vi aquele empresário chorando, porque dia 7 agora ele precisa de 12 milhões de reais para pagar a folha de pagamento dos funcionários, fornecedor, e ele não tem como pagar. Porque o seu produto está todo dentro das lojas e não pôde ser vendido porque está fechada por ordem de um homem perverso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do nosso estado, da nossa cidade. A cidade de Brusque tem insistido com esse isolamento, mas Deus vai derrubar isso também. Pai, em nome de Jesus, o povo precisa trabalhar, precisa do alimento na sua mesa. Nós oramos pelo nosso país que precisa de oração. Talvez se a igreja de Jesus não tivesse tantas filosofias humanas e estivesse mais preocupada com a oração, com a intercessão, o Brasil não estava passando por isso. Eu sei que essa nação está, Senhor, no seu coração. Essa nação brasileira é especial para Ti. Olha com olhar de misericórdia para nós, Pai, e nos guarda. Em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E amanhã às 12 horas, o clamor pela nossa nação, e às 15 horas também. Lembrando que o pastor está lá na igreja amanhã. Ele está lá atendendo e orando, intercedendo pela nossa nação e pelo povo. Amém? Que Deus abençoe a todos.